A Besta de Gévaudan. Em meados do século XVIII, uma região tranquila da França foi abalada por ataques brutais. Esse é o mistério da Besta de Gévaudan, um caso que desafiou cientistas, historiadores, a igreja e até o próprio rei Luís XV. Centenas de pessoas morreram ou ficaram marcadas pelo medo. Mas o que era essa criatura? Fique comigo e até você vai se surpreender com o final desse mistério. O cenário de Gévaudan. Antes de entender o mistério, precisamos conhecer o palco onde tudo aconteceu. Gévaudan, uma região montanhosa e remota, era lar de camponeses humildes que viviam em harmonia com a natureza. O isolamento também fazia desafios. A floresta era vasta e cheia de perigos. Os lobos já eram uma ameaça constante, mas a besta era diferente. Nesse período, a França enfrentava desafios econômicos e sociais. Talvez isso tenha intensificado o medo e os rumores sobre a besta. O início do terror. Jeanne Boulet, uma jovem de 14 anos, foi encontrada morta em 30 de junho de 1764. Seu corpo estava terrivelmente mutilado, com marcas que sugerem garras e mordidas ferozes. Os relatórios falavam de uma ferocidade incomum, a garganta rasgada, membros despedaçados. Mas curiosamente, algumas vítimas não eram devoradas, como se a criatura matasse por instinto e não por fome. No espaço de poucos meses, mais de 20 ataques foram registrados. Mulheres, crianças e até homens adultos não estavam a salvo. A besta parecia atacar à luz do dia, mostrando uma ousadia sem precedentes. O pânico e as caçadas. Relatos a descreveram como uma criatura de grande porte, muito maior do que um lobo comum, com pelo avermelhado e listras negras no dorso. Sua cabeça era enorme, com mandíbulas capazes de triturar ossos. A besta era extremamente rápida e astuta, capaz de despistar caçadores experientes. Atacava de forma metódica, sempre indo direto à garganta de suas vítimas. Alguns relataram que a criatura parecia resistir a balas, desaparecendo na floresta como um fantasma. Outros disseram que ela andava ereta em certos momentos, quase como um homem. Os aldeões organizaram patrulhas noturnas. Homens armados percorriam a floresta, mas mesmo eles tinham medo. O número de vítimas só aumentava. O rei Luís XV enviou tropas e caçadores profissionais para resolver o caso. Entre eles estava François Antoine, um tenente da guarda do rei e um dos caçadores mais habilidosos da França. Respeitado por sua experiência com armas e estratégias de caça, ele foi escolhido pelo próprio rei para liderar a missão de capturar a criatura que aterrorizava Gévaudan. Quando François Antoine chegou a Gévaudan, em 1765, ele encontrou uma população devastada. O medo e a desconfiança pairavam no ar. Os aldeões, desesperados por uma solução, depositaram toda a sua confiança no caçador e sua equipe. Em setembro de 1765, François finalmente encontrou a criatura. Era um animal enorme, com características que pareciam confirmar os relatos dos aldeões. Após uma batalha intensa, ele conseguiu abatê-lo. O animal abatido era descrito como um lobo gigante, medindo mais de 1,80 m de comprimento e pesando cerca de 60 kg. Todas as características batiam com os relatos. O retorno dos ataques. François foi saudado como um herói. O rei recompensou-o generosamente e declarou que o caso estava encerrado. Mas os ataques não pararam completamente. Embora François tenha sido oficialmente acreditado como o caçador que derrotou a besta, muitos questionaram se ele realmente matou a criatura responsável por todos esses ataques. Apenas algumas semanas depois da sua vitória, novos relatos de ataques surgiram em outras áreas. Novos ataques começaram a ser registrados, dessa vez com as mesmas características brutais. Vítimas mutiladas eram encontradas nas florestas de Gévaudan e os aldeões mais uma vez foram tomados pelo pânico. Diante da nova onda de ataques, um homem emergiu como o próximo herói, Jean Chastel. Perdoem a minha pronúncia. Ele era um caçador experiente, conhecido por seu conhecimento das florestas e por sua fé religiosa. De acordo com a lenda, Jean Chastel acreditava que a besta era uma criatura sobrenatural e preparou balas de prata consagradas para enfrentá-la. Em 19 de junho de 1767, Jean Chastel enfrentou a besta. Ele estava caçando em Montmoncher, perdoem minha pronúncia novamente, quando a criatura apareceu. O animal abatido por Jean Chastel era diferente de todos os lobos. Ele era maior, mais musculoso, com características que alguns descrevem como híbridas. Seu pelo era grosso e avermelhado,
e havia marcas incomuns em sua pele, como se tivesse sido domesticado. Relatos indicam que seu estômago continha restos humanos, o que parecia confirmar que esse era o verdadeiro responsável pelos ataques. Após a morte dessa criatura, os ataques finalmente cessaram. A paz retornou, e Jean Chastel foi considerado um herói. O que era a besta? Teoria 1. Alcateia de lobos. A teoria mais aceita por muitos estudiosos é que a besta era um ou mais lobos gigantes, talvez uma mutação que tornava mais agressivos e maiores do que o comum. Relatos da época descrevem um animal muito maior do que lobos típicos da França, levando alguns a sugerir uma subespécie extinta. Alguns ataques simultâneos sugerem que uma alcateia inteira estava envolvida, mas o medo e a histeria levaram a crer que era uma única criatura. Lobos raramente atacam humanos, mas podem fazê-lo em tempos de fome ou se infectados por raiva. Teoria 2. Animais exóticos. Algumas teorias sugerem que a besta poderia ter sido um animal exótico, como uma hiena ou até um leão, trazido à França por nobres e treinado para caçar humanos. Hienas ou leões que não eram conhecidos pela população local, e poderiam ter causado terror devido à sua aparência e comportamento. O pelo avermelhado, o tamanho descomunal e a ferocidade combinam com características de algumas espécies africanas ou asiáticas. Nobres da época mantinham coleções de animais exóticos e não seria impossível de que um desses animais escapasse. Teoria 3. Lobisomem. A lenda do lobisomem, uma criatura metade homem e metade lobo, foi amplamente discutida na época, especialmente por aqueles que viam os ataques como algo sobrenatural. Testemunhas afirmaram que a besta às vezes se movia como um humano, mas atacava como um animal selvagem. A região de Gévaudan já tinha lendas sobre lobisomens, alimentadas pelo fervor religioso e pelo medo desconhecido. A crença de que balas de prata eram necessárias para matar a criatura reforça essa teoria. E aí, o que você acredita? Deixe sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo.